Esse Deus Todo-Poderoso é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Deus que estamos aqui pregando nessa noite. Eu quero dizer para vocês uma coisa: qual é o desejo de Deus para nós aqui neste lugar? Não é que você venha sair daqui hoje rico, com a medalha de honra, para poder tomar posse das maiores riquezas deste mundo. Não, Ele quer que você saia daqui mas honrado pela Trindade divina, recebendo toda a unção, poder do Espírito Santo. Ele quer que você levante a sua cabeça e anda com a cabeça erguida, porque você não é qualquer um, você é um embaixador do céu, você é uma autoridade celestial. Ao nosso lado, ao meu lado, tem um anjo do Senhor. O inimigo não pode ir contra mim, porque tem um anjo do meu lado, tem o Espírito Santo, tem a Trindade do meu lado. Meus amados irmãos, eu quero convidá-los, aquele que tem a sua Bíblia, para abri-la no livro de 1 João. Primeira João, capítulo 5. Versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Assim, há 3 que proclamam testemunho. Versículo 8. O Espírito, a água e o sangue, e a plena concordância entre os 3. Amém? Provérbios. Você que tem a sua Bíblia e quiser acompanhar, Provérbios. Capítulo 8, a partir do versículo 22. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio de suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando nem existia fontes carregadas de água. Antes de serem estabelecidos os montes e se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos, ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando terminou as fronteiras do mar, para que as águas não ultrapassassem seu ornamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tem sido o prazer, sempre me sentindo muito feliz ao seu lado. Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, eu quero falar um pouco sobre um tema que foi tratado na escola bíblica, não propositalmente. Fiquei sabendo através do pastor André que a lição seria esta, e coincidentemente já tinha preparado essa mensagem, e eu falei, não vou mudar a mensagem, vamos trabalhar em cima dela. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre
o Deus Todo-Poderoso, a Trindade Divina. Amém? Como já foi ensinado aqui na escola bíblica, o termo Trindade não se encontra na Bíblia. Não está escrito Trindade. Mas encontramos a Trindade estampada nas leis da natureza. E as leis da natureza não mudam. O selo de Deus está estampado em tudo, em todas as coisas. Quando nós observamos o tempo, nós sabemos que o tempo, ele é dividido em presente, passado e futuro. Quando nós olhamos o espaço, analisamos que a largura, a profundidade e a altura. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos Deus em todo lugar. A base da matéria dos átomos é prótons, elétrons e também nêutrons. E também a base dos prótons e elétrons também são 3. O estado básico da matéria é sólido, líquido e gasoso. Quando nós ouvimos uma música, a música é composta através da melodia, através da harmonia e do ritmo. O apóstolo Paulo, ele fala da trindade do homem iníquo: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A Bíblia fala sobre a trindade satânica: o falso profeta, a besta e o anticristo. E nós sabemos que o nosso Deus é um único Deus, mas ao mesmo tempo é uma pessoa. Amém, pessoal? São 3 pessoas em um. É um assunto difícil, complexo, para a pequena limitação que nós temos. Mas nós temos a certeza e a convicção que este Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha de uma forma perfeita, uma unidade perfeita, para estabelecer a sua vontade na vida de todos aqueles que creem na sua palavra. Nós podemos dar início, antes de entrar nessa mensagem, para sabermos se realmente existe um Deus. Será que existe um Deus ou se existe vários deuses? Deuteronômio 6:4. Ele vai procurar, eles vão procurar e vão me facilitar, não vai? São rápidos, né? Ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Quem crê que o nosso Deus é único? Isaías 45:21. Vamos ver o que está escrito lá. Vamos ver o que está escrito em Isaías 45:21, desculpe. Na parte B do versículo, está escrito assim: porventura não fiz eu, o Senhor, Yahvé, pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não existe outro além de mim. Meus amados irmãos, o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus.
E será que existe somente um Deus infinito? O nosso Deus é um Deus infinito. Ele existe antes do tempo ser criado. E por esse motivo, o nosso Deus Todo-Poderoso diz em Jeremias 23, 24, ele diz assim: diz o Senhor, porventura não encheu eu os céus e a terra? Meus amados irmãos, o nosso Deus é o único e verdadeiro Deus, que criou todas as coisas. Então, se a Bíblia ela afirma categoricamente que existe um único e verdadeiro Deus, então deveriam ser excluídos todos os demais deuses. Os valentinianos, por exemplo, eles diziam que havia muitos deuses. Os politeístas, eles diziam que há um número incontável de deuses. Os persas, eles adoravam o sol. Os egípcios adoravam o leão e o elefante. A Bíblia diz que aquele que busca ídolos nada é. Os gregos, eles invocavam e buscavam Júpiter. Mas a Bíblia afirma: errais por não conhecer a palavra de Deus. Mateus 22, 29. Os deuses deste mundo é apenas uma fábula, mas o nosso Deus é o único e verdadeiro Senhor dos exércitos. E nós devemos agradá-lo, agradar Ele de todo o nosso coração. Agora talvez alguém pergunta: mas pastor, como que eu posso agradá-lo? O que significa agradar o Senhor? Nós agradamos a Ele quando fazemos a sua vontade. João 4:34. Quando você faz a vontade de Deus, você agrada a Ele. O filho fazia tudo quanto agradava ao pai, e assim o agradava. E Deus ficava bem grato com isso. O Deus Todo-Poderoso disse: esse é meu filho amado, que tanto me traz alegria. Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. A vontade de Deus, que nós venhamos sermos santificados. Fala comigo: santificados. Isaías 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3, desculpa. A Bíblia diz: sem a santificação pela qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, Deus estabeleceu um povo santo, separado, para que nós possamos servi-lo em espírito e em verdade. A vontade de Deus é esta: a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Amém? Você quer agradar a Deus? Santificai-vos. Amém? Você quer agradar a Deus? Agradamos a Deus quando fazemos a obra que Ele nos designa fazer. João 17, versículo 4, disse Jesus: quando nós fazemos a vontade do Pai, isso agrada a Ele. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Meus amados irmãos, muitos terminam a sua vida sem terminar a obra que Deus colocou em suas mãos. Deus, Ele talhou para nós, para que nós pudéssemos observar as tábulas da lei. Na primeira tábula,
nós observamos as nossas obrigações para com Deus. A segunda, as nossas obrigações para com o nosso próximo. Nós agradamos a Deus quando dedicamos os nossos corações a lhe dar o melhor de tudo. A Bíblia diz em Gênesis 4:4 que quando Abel apresentou a sua oferta, Deus o agradou. Amém? Você quer agradar a Deus aqui nessa noite? Havia um imperador chamado Domiciano, e ele exigiu que a sua imagem não viesse ser construída nem de madeira e nem de pedra, mas sim de ouro puro. Agradamos a Deus quando servimos com amor, com fervor e com alegria. Esses são realmente um serviço de ouro na presença de Deus. Meus amados irmãos, se somente há um Deus, então nós não devemos buscar outro Deus a não ser aquele que está sentado no trono. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Os papistas, eles erram, ensinando que podem buscar os santos ou até mesmo invocar os anjos. Primeiramente, meus amados irmãos, nós não devemos buscar outra fonte a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Jesus lhe disse: sem mim nada podeis fazer. Um escritor católico, ele disse o seguinte, ele escreveu um termo dizendo: quando nós invocamos os mortos e pedimos a sua ajuda ou suas ajudas, eles ficam sensibilizados e invocam a Deus por nós. Aí citam erroneamente um texto fora do contexto para tentar provar a sua heresia, dizendo a respeito da mulher cananeia, quando foi até Jesus. Mas o texto nos diz que os apóstolos, quando vendo aquela mulher correndo atrás, os apóstolos dispensaram ela e disse: não incomode o mestre. Então, meus amados irmãos, nós não devemos de forma nenhuma invocar os mortos, porque ainda que eles soubessem as nossas dificuldades, mesmo assim nós não temos autorização bíblica para invocá-los, porque eles não podem fazer nada por nós no mundo dos mortos. Hebreus 9:27 está escrito: ao homem está ordenado morrer apenas uma vez, vindo depois disso o juízo. A Bíblia diz também, Isaías 63:16, Abraão não nos conhece. Então o único que nós devemos buscar é o Deus Todo-Poderoso, não buscar em fontes erradas. Nós não devemos buscar os anjos, porque os anjos nem recebem adoração. Colossenses 2:18, o apóstolo, ele afirma categoricamente que isso é um erro grotesco, e o único que pode interceder por nós é o Senhor Jesus. Não aceitais que alguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. Maria, mãe de Jesus, disse para aqueles que estavam na festa: ouça e faça tudo o que ele vos mandar fazer. Então aqui, meus amados irmãos, se existe somente um Deus sobre todos, devemos amá-lo com toda apreciação. Fala comigo: devemos amá-lo com toda apreciação. Há um católico, teólogo, que se chamava Tomás de Aquino.
ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que os esforços do amante para agradar ao amado é o amor. Os esforços do amante para agradar o amado é o amor. Você quer agradar o seu amado que é Cristo? Ame Ele. Amém? A criatura, ela pode ter o leite do nosso amor, mas devemos guardar nata somente para o Deus Todo-Poderoso. Por isso, meus amados irmãos, se há um Deus, devemos somente prestar culto a Ele, porque Ele é o nosso Deus, o Todo-Poderoso e o nosso Deus eterno. Queria ter tempo para poder falar sobre esse assunto. Eu pergunto a vocês aqui nessa noite, qual é o seu verdadeiro Deus? Porque algumas pessoas fazem do prazer o seu Deus. 2 Timóteo 3,4. E nós devemos avaliar isso. Alguns fazem do prazer o seu Deus. Traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Qual é o seu Deus? O seu Deus é os prazeres deste mundo? Outros fazem do dinheiro o seu Deus. Efésios 5:5. E nós sabemos que Mamon é um Deus com D minúsculo, é claro, que tem colocado a maioria das pessoas de joelho e fazendo dessas pessoas adoradores a um Deus que nada pode fazer. Porquanto, podeis estar bem certo disso, nenhum imoral, nenhum impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Outros fazem dos seus filhos, colocando eles no lugar de Deus. Idolatram os seus filhos, bajulam os seus filhos, não corrigem. Assim como ele fez com seus 2 filhos. Outros fazem um Deus do seu próprio ventre. Outros fazem um Deus de seu próprio ventre. Clemente de Alexandria, ele disse algo muito interessante. Ele escreveu em seus livros que havia um peixe cujo seu coração ficava localizado na direção do ventre. Meus amados irmãos, nós observamos que há muitas pessoas assim, é um emblema dos epicureus, cujo coração está no ventre e não se preocupam com nada além de satisfazer os seus apetites sensuais. Qual é o nosso Deus? Qual é o verdadeiro Deus que tem regido a nossa vida? Vamos entrar no texto. Quantas pessoas existem na Trindade? Quantas pessoas? 3 pessoas, porém um só Deus. Amém? Quem crê, diga glória a Deus. Deus, meus amados irmãos, é somente um, ainda que haja 3 pessoas distintas, 3 substâncias, mas somente uma essência. Eu vou tentar usar aqui uma analogia para tentar mostrar para vocês a respeito dessa trindade maravilhosa. Vamos analisar agora a massa do Sol. A massa do Sol é a sua substância. Há os raios também solares e há também o calor. E os raios do Sol
é gerado pela massa solar. E o calor, tanto do sol como dos raios, provém de uma coisa só. Porém, esses três elementos distintos, diferentes, não se dividem. Assim é o nosso Deus Todo-Poderoso. Salmo 2:7. Jesus, ele foi gerado, não foi criado. Amém? Ele não foi criado, ele foi gerado. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse é o mistério da Trindade. Porque no hebraico, o termo gerar nos traz o entendimento de intronização, não de criação. Por isso, meus amados irmãos, que nós devemos entender que nesse texto em Provérbios, quem era o arquiteto de Deus? Eu acho lindo. Então eu estava com ele, versículo 30 do capítulo 8. Então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. O nosso Cristo, ele existe antes dos tempos eternos. Ele não tem início e não tem fim. Ele foi criado? Não, ele foi gerado. Ele existe antes do tempo. Porque se não houvesse tempo, nós não saberíamos. E nós não teríamos a ideia da sua dimensão e da sua grandeza. Tudo na vida existe um fim. Até mesmo o vasto universo, os cientistas dizem que há 93 bilhões de quilômetros-luz. Existe um fim. Mas o nosso Deus, ele não tem fim. Aleluia. O nosso Deus, ele não tem fim. São três pessoas que trabalham em uma só unidade, um só propósito. Deus, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, ele assume a primeira hierarquia, não porque ele é superior ao Filho ou ao Espírito Santo. Não é uma questão de prioridade. É uma questão de prioridade, não de superioridade. Jesus, ele disse: eu e o Pai somos um. Amém, meus irmãos? Portanto, o Deus Todo-Poderoso, ele nos mostra que a segunda pessoa da Trindade, que é o nosso mestre, que significa Jeová no Velho Testamento, ele tornou-se o nosso Jesus. Amém? Jeremias 23:5 fala sobre Jesus, que ele é o renovo de Davi. Ele é o renovo de Davi. Os turcos e os judeus, eles rejeitam a ideia da Trindade. E quando nós rejeitamos a ideia da Trindade, eu faço uma pergunta aos irmãos aqui nessa noite: como que um pai ofendido pelo pecado do homem será apaziguado, se não existe um mediador? Se existe somente um, como os judeus e até mesmo os turcos afirmam, quem é o nosso mediador? E nós sabemos que o nosso mediador é Cristo Jesus. E Ele que fez essa reconciliação. É Ele que nos uniu novamente ao Pai, entregando a si mesmo
voluntariamente na cruz do Calvário, para que nós possamos hoje sermos chamados filhos de Deus. Se não houve 3 pessoas, nós não temos um mediador, nós não temos também um consolador. Os socinianos afirmam que Cristo é apenas um ser de alta patente, o mais espiritual que já foi criado pela divindade. Os socinianos dizem isso. Então ele foi criado, ele é apenas um anjo. Ele é apenas um anjo de alta hierarquia, de um grau mais elevado. Meus amados irmãos, assim como os católicos escondem o segundo mandamento, o mesmo fazem o grupo dos socinianos, que negam a segunda pessoa da Trindade. Jesus Cristo, ele é coigual a Deus, mas ele não se fez usurpação para se tornar como Deus. Ele é coeterno. Diz a Bíblia, desde a eternidade ele foi estabelecido. Amém, pessoal? Assim como o Filho, ele é Deus, o Espírito Santo também é. O pecado, um dos pecados mais graves, por que não dizer o mais grave, é a blasfêmia do Espírito Santo. Jesus disse: vocês podem falar até contra a minha pessoa e contra o meu Pai, mas se falar alguma coisa contra o Espírito Santo, não terá perdão. O diabo, ele quis que Jesus transformasse pedras em pães, não é? O Espírito Santo transformou pedras em carne. No livro de Ezequiel: transformarei corações de pedra em corações de carne. Somente o Espírito Santo pode converter e abrir os olhos de um cego. Amém? Então aqui, meus amados irmãos, observamos que o nosso Deus, o Todo-Poderoso, ele disse: antes de serem estabelecidos os montes e se formarem as colinas, eu já existia. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre as nuvens do abismo, estava o Senhor. O Senhor estava no princípio de todas as coisas. Você está feliz por isso? João 10:30, Jesus ele disse: eu e o Pai somos um. Por isso, meus amados irmãos, além de nós provarmos a divindade de Cristo, nós devemos considerar também que os gloriosos e incomunicáveis atributos de Deus são também atribuídos a Cristo. Se Deus é onipotente, Cristo também é onipotente. Amém? Ele mesmo disse: eu tenho poder sobre a morte, posso dar a minha vida e devolvê-la, porque foi um poder que me foi confiabilizado pelo meu Pai. Deus, Cristo, Deus é onisciente, mas Cristo também é onisciente. Jesus ele disse: perdoados estão os teus pecados, toma a tua cama e anda. Jesus disse para um dos seus apóstolos, que se tornou apóstolos: eu te vi quando tu estava debaixo da figueira. Se Cristo, se Deus o Todo-Poderoso é onisciente, o Pai também é, e vice-versa. Os mesmos atributos que o Pai tem, o Filho também tem. Isso é muito glorioso. Por quê? Porque nós temos um Salvador que é todo poderoso e eterno, que deu a sua vida por cada um de nós, e devemos glorificar com todo o nosso coração
com toda a nossa alma e com todo o fervor do nosso entendimento. Amém, pessoal? Quando uma pessoa comete um pecado, é Deus que te absolve? Ou é o Filho que te absolve? Essa é, sem dúvida nenhuma, a parte mais nobre da coroa de Cristo. Porque somente Cristo pode nos absolver. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Que Deus maravilhoso é esse, né? Amém? Esse Deus é maravilhoso. Presta atenção no que eu digo. A Bíblia diz, Marcos 16, 23: e naquele dia não me pedireis mais nada, pois eu verdadeiramente vos asseguro que tudo o que pedis ao Pai, Ele o concederá a vós em meu nome. Então o que nós recebemos tem que passar pelo Filho. O perdão que você necessita tem que passar pelo Filho. A bênção que você necessita tem que passar pelo Filho. Porque nós temos um Salvador. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele tivesse dito vai ao Pai, ele está dizendo, eu sou mais um que está apontando para ele. Mas eu estou dizendo que você só pode ir até ele se passar por mim. Porque eu sou a porta do tabernáculo mosaico. Você só pode chegar até ele se passar por mim, disse Jesus. Amém? Quem me compreende aqui nessa noite? Então aqui, meus amados irmãos, nós observamos que nós devemos crer na Trindade. Há muitas igrejas que pecam a respeito da terceira pessoa também. Os arianos, por exemplo, eles negam o Espírito Santo. E quantas igrejas estão negando o Espírito Santo? Ou a manifestação do Espírito Santo? Eu quero dizer para vocês que a Trindade, eles são inseparáveis. Se você rejeita o Espírito Santo, se você risca ele do seu livro de adoração e respeito e devoção, não tenha dúvida, o seu nome será riscado do livro da vida. E no entanto, meus amados, a divindade eterna se sustenta no Espírito Santo. A Bíblia diz, e Ele vos guiará a toda a verdade. Quem vai te guiar em toda a verdade? O Espírito Santo. João 16, 13. Então Cristo não está falando apenas de um atributo, mas de uma pessoa. Amém? Fala comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você vê uma pessoa rodopiando, ou qualquer tipo de manifestação espiritual, dentro de uma igreja, em qualquer ambiente que você vá, presta atenção que eu vou te falar. Se você não tem discernimento espiritual, não julgue. Não diga que uma pessoa está com demônio, porque se ela tiver com o Espírito Santo, você está assinando essa sepultura para todo o inferno, para toda a eternidade da destruição. Tome cuidado. Se você não conhece muito bem dentro desses meandros, não entre por ele. Se você não conhece profundamente o mundo espiritual, a ponto de fazer uma avaliação precisa, clara, objetiva a respeito disso, não entre nesse termo, porque você poderá correr um grande perigo. É tão perigoso que o apóstolo Paulo diz assim: se alguém falar alguma coisa em profecia, ou até mesmo pelo dom da revelação, ou da palavra de conhecimento que seja, não julgue a pessoa, mas julgue o que está sendo entregue, falado. Tome cuidado.
Porque com o Espírito Santo não se brinca. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? Então, o que eu devo fazer? O que nós devemos fazer? Primeiro, buscar o discernimento de Deus, que é um dos dons do Espírito Santo. Quando você tem o dom do Espírito Santo, você não ficará confundido, porque o Espírito Santo vai mostrar para você e vai testificar com o teu espírito se aquilo vem de Deus ou não vem de Deus. E se você não tem o Espírito Santo, eu te digo que você ainda não é salvo. Romanos capítulo 8, 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos de Deus. É uma necessidade da igreja de hoje. O povo a cada dia mais estão se esfriando e perdendo a conexão com o Altíssimo. Por quê? A ligação, a aproximação, uma vida íntima de comunhão com o Senhor tem sido deixada de lado. E as coisas dessa vida têm sufocado a vida de muitas pessoas. O Espírito Santo, Ele está conosco. Jesus, Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, Ele não vem. O Paracletos, o segundo advogado, o segundo consolador, Ele não virá. E sabe qual é a boa notícia? Que o Espírito Santo está aqui. Sabe qual é a boa notícia? Que o Espírito Santo está aqui nessa noite para inundar a tua alma e te dar um novo encorajamento, porque Ele é a terceira da pessoa da Trindade. Ele é Deus. O Pai manda, o Filho executa, o Espírito Santo conclui. O Espírito Santo, Ele é a conclusão da divindade. Ele é a terceira pessoa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, Ele não realizou apenas nenhum milagre sequer registrado está. Nenhum milagre sequer realizou sem o Espírito Santo. Ele não iniciou o ministério dele sem o Espírito Santo. E há muitas pessoas que querem fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. E há muitas pessoas que querem enfrentar o adversário sem o Espírito Santo. E pior, sem estar cheio do Espírito Santo. Não basta você somente ter o Espírito Santo residente, tem que ter ele como presidente. Porque o que realmente sinaliza, evidencia que você é uma pessoa nascida de Deus, é uma vida transformada, lapidada pelo poder da palavra do Senhor eterno. Aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração. Como foi pregado no domingo passado, você quer conhecer um crente verdadeiro? Não é simplesmente pela sua explosão espiritual, ou pela sua bela retórica, ou pelo seu belo conhecimento teológico, mas é pelo fruto. Tem crente que parece um pastel de queijo. Quando você morde, só vem vapor quente na cara e somente massa e um pedacinho de queijo quase insignificante no meio daquele pastel cheio de massa. Tem muito crente que faz muito barulho, mas não passa de lata vazia que faz barulho, mas lata cheia realmente tem substância. Foi o Espírito Santo que pairou sobre Maria, e Jesus, ele veio a este mundo para a realização do grande propósito. Meus amados irmãos, é o Espírito Santo que realiza milagres. O poder provém totalmente dele. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou depois que foi cheio do Espírito Santo? Caná da Galileia, multiplicação de 600 litros de água em 600 litros do melhor vinho. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz proezas. Uma pessoa que não está cheia do Espírito Santo não realiza nada. Trabalha muito, mas tem pouco resultado. É como o próprio Salomão diz: machado embotado, machado cego. Mas um machado afiado, ele corta muito mais rápido.
Que Deus machados afiados pelo poder de Deus aqui nessa noite. Amém? Deus nessa noite, não sei aonde ir. Deus, Ele vai nos levar até o final. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Ele quer que você tenha uma consciência verdadeira a respeito da sua divindade. Que você saiba que Ele é todo poderoso e eterno, que Ele quer fazer coisas grandes e profundas na tua vida. Há muitas latas vazias aqui nessa noite que Deus quer enchê-las. Há muitos estômagos cheios de comida aqui nessa noite, mas alma vazia. Deus, Ele quer encher você do poder do Espírito Santo. Devemos voltar e buscar a Deus e ter prazer mais as coisas eternas do que as coisas desta vida. Meus amados irmãos, nós devemos adorar Ele com toda a nossa devoção, porque esse Deus Todo-Poderoso, Ele requer de nós a obediência. Fala comigo, obedeça o Filho. Salmo 2:12. Obedeça o Filho e beije o Filho. Fala comigo, beije o Filho. Beijai o Filho, diz a Bíblia, para que não se irrite. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos aqueles que nele depositam a sua plena confiança. Algumas traduções dizem beijo, com beijo da obediência. Meus amados irmãos, os mandamentos de Cristo não são penosos. É penoso para uma pessoa que está presa ainda neste mundo. Os seus corações estão divididos. Você não sabe se serve a Deus, se serve a você mesmo, ou se serve ao mundo ou ao diabo declaradamente. Então vamos beijar o Filho. Vamos, em nome de Jesus, dar a Ele hoje o beijo da obediência e obedecer a sua voz e ouvir a sua voz. Porque Jesus, Ele disse em João capítulo 10: as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas me reconhecem e ainda me seguem. Cadê as ovelhas de Cristo estão aqui nessa noite? Você deve obedecer ao Pai, mas deve obedecer ao Filho, e obedeça também o Espírito Santo. Por quê, pastor? Os nossos espíritos são soprados para dentro de nós pelo Espírito Santo. Então aqui, meus irmãos, nós devemos entender uma coisa, que a igreja de hoje, ela não precisa simplesmente de uma igreja adornada com pedras preciosas, luxuosa. Ela precisa do poder do Espírito Santo. Nós precisamos de uma comunhão santa com Deus hoje. Estava conversando com o pastor André ontem. Muitas das vezes nós ouvimos uma palavra, até mesmo bem elaborada, bem estruturada, até mesmo bem engedrada, com a teologia saudável, mas não tem fervor. Que nós possamos fazer o que, como John Wesley fazia, aqueça os nossos corações. Devemos aquecer os nossos corações, devemos sermos uma brasa viva no altar do Deus Todo-Poderoso, porque quando você está acesa na presença de Deus, não tenha dúvida, o diabo não tem poder na sua vida. Obrigado. O inimigo não tem poder na minha vida e na sua. Mas quando você está apagado, quando você está cambaleante, o inimigo se aproxima, e como um sapatinho de algodão vem se aproximando, e vem falando na tua mente, e vem usando um aqui ou acolá. Mas quando você está ligado na videira, quando você está conectado com o trono, quando você está com seus olhos fixados no trono, como Isaías estava no capítulo 6, você só tem olhos para Deus, você só tem olhos para o Senhor, você não tem olhos para outra coisa a não ser o Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus maravilhoso é um Deus que tudo vê e tudo faz. O Senhor Deus, Ele disse: olhai para a minha pessoa. Esse foi o versículo que o príncipe dos pregadores se converteu.
Isaías 45:22, olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Olhai somente para Cristo, olhai somente para Deus. Porque se você olhar para o homem, você cai. Tem muitas pessoas caídas espiritualmente, tem muitas pessoas apostatadas espiritualmente, e Deus, Ele quer que você saia daqui hoje fortalecido pela graça do Deus eterno, porque Deus te chamou com uma santa vocação. Eu conversei com o irmão da Célia aqui na sexta-feira e falei com ele: meu filho, nós temos um chamado muito parecido, porque saímos de um mundo muito semelhante. E quando Deus tira certas pessoas de certas situações, as quais me tirou e tirou muitos talvez de vocês, eu tenho certeza de uma coisa, por experiência própria, não é à toa não, é para uma grande obra. Aleluia. Deus tirou você lá do vício da cocaína, da heroína, da maconha, do cigarro, da cachaça, da macumbaria, da mentira, do misticismo, da homossexualidade e outras coisas assim. Ele tirou você para você fazer a diferença. Ele tirou você, arrancou você do lamaçal de lodo e colocou você no lugar de príncipes. Ele tirou você e apagou todos os seus pecados, te deu uma alforria, te deu uma libertação, te deu o poder do Espírito Santo, te deu uma novas vestes, um anel no dedo, um sandália no pé, um novo nome, porque você é conhecido no céu como soldado, como um guerreiro, como instrumento do Deus Todo-Poderoso e Eterno. Nessa noite Satanás vai cair. Nessa noite o inimigo vai cair mais uma vez, porque a única coisa que ele sabe fazer é levantar e cair, levantar e cair, e o meu Deus sempre está de pé. O inimigo tentou contra a tua vida, mas o meu Deus Todo-Poderoso, Ele levantou mais ainda para poder te preservar e te resguardar e derramar azeite novo sobre a tua botija. Eu quero te dizer aqui em nome de Deus, eu quero dizer para vocês em nome do Senhor Jesus, que quando estamos na presença de Deus, eu quero dizer, não vai faltar nada, não vai faltar farinha na panela, azeite na botija, você não está entendendo, não vai faltar Jesus na tua vida, não vai faltar o poder do Espírito Santo. Você vai abrir a boca, vai profetizar, você vai abrir a boca e vai pregar. Deus vai te usar com autoridade, com graça e com unção no Espírito Santo. Aleluia. O nosso Deus é todo poderoso. Aleluia. O nosso Deus. Eu fui escravizado durante muito tempo, né, Lucas? Tem muitos que já foram também. Aí, quando eu me converti, o Espírito Santo me deu uma sapecada. Eu falei em 5 idiomas diferentes. Depois daquilo, fui falando mais idiomas diferentes. E ali o Senhor falou assim: agora eu te dou autoridade contra eles. Aqueles Exu, aquela pombagira tranca-rua, preto velho, Exu do lodo, aqueles demônios vagabundos que não prestam para nada, aqueles que muitas vezes me escravizaram lá no mundo, agora sofreram na minha mão e têm sofrido até hoje. Sabe por quê? Aleluia. Contra a minha vida não pode, porque sobre mim tem o poder do Espírito Santo, e sobre a tua vida também tem o poder do Espírito Santo. Aleluia. Quando você está na presença de Deus, quando o Todo-Poderoso está do teu lado, quando a Trindade está ao teu favor, eu quero te dizer uma coisa: não tem maldição, não tem uma palavra contrária, não tem obra de bruxaria, não tem olho gordo, não tem mandinga, não tem palavra contrária que pode atingir você. Por quê? Porque Deus está contigo. Deus está contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse Deus Todo-Poderoso é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo Deus de Atos dos Apóstolos, é o mesmo Deus que estamos aqui pregando nessa noite. Eu quero dizer para vocês uma coisa: qual é o desejo de Deus para nós aqui neste lugar? Não é que você venha sair daqui hoje rico, com a medalha de honra, para poder tomar posse das maiores riquezas deste mundo. Não, Ele quer que você saia daqui mais honrado pela Trindade Divina, recebendo toda a unção, poder do Espírito Santo. Ele quer que você levante a sua cabeça e anda com a cabeça erguida, porque você não é qualquer um, você é um embaixador do céu, você é uma autoridade celestial. Ao nosso lado, ao meu lado, tem um anjo do Senhor. O inimigo não pode ir contra mim, porque tem um anjo do meu lado, tem o Espírito Santo, tem a Trindade do meu lado.
Ele está aqui nessa noite. Eu sinto o poder da Trindade neste lugar. Eu quero nessa noite dizer ao teu coração: Deus te trouxe aqui nessa noite de Santa Ceia para renovar suas forças. Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: a luta é grande, a batalha é tremenda, mas Ele está te aperfeiçoando, Ele está te moldando. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Então se prepare, porque o Espírito Santo vai te encher aqui neste lugar. Ele vai te encher da graça, da glória, do poder do alto. Deus, Ele quer te sacudir hoje. Aleluia. Ele não quer que você ande de cabeça baixa, não. Ele não quer que você fique humilhada, não. Ele não quer que você saia daqui derrotado, não. Quem vai ser derrotado aqui é o demônio. Quando eu vou expulsar demônio, irmão, eu pareço um soldado do BOPE. Eu fico furioso, eu fico irado, eu fico com uma fúria terrível. Sabe por quê? Porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu sirvo, porque o meu Deus, Ele tem poder. O meu Deus tem poder. Fala comigo: o meu Deus tem poder. Sabe o que a Bíblia diz? Não pode apagar o pavio que fumega. Cadê o pavio? Está fumegando aí? Está fumegando aí? Então segure. Não há bombeiro espiritual no inferno que vai apagar o fogo do Espírito da tua vida. Deus vai soprar hoje e o pavio vai incendiar. Aleluia. É essa graça, é esse poder, é essa unção que Deus quer para a tua vida, irmão. Essa autoridade de Deus. Você pode passar no vale. Irmão, eu já vi, acho que é mania de todo homem. Irmão, mania de todo homem é ver mundo animal. Será que eu estou falando errado ou não? Acho que todo homem, quando não quer ver nada, ele liga o Discovery e vai ver mundo animal. Quase todos assim. Eu estou cansado de saber que a hiena vai ser comida pelo leão, e o leão vai comer a zebra, e o gnu vai ser caçado pelo guepardo. Eu sei como já funciona, mas não canso de ver. Mas eu nunca vi um leão, mesmo em bando pequeno, morando num lugar pequeno, menor, mais reduzido, andando como hiena. Ele pode andar no meio do vale, ele pode estar num território muito restrito e pequeno. O bando dele pode ser o mais fraco e um bando menor, mas ele anda sempre como leão. Por quê? Porque ele sabe que ele é o rei. Na cabeça dele, quem pode me vencer? Só outro leão. Aleluia. Você não entendeu? Eu quero te dizer, se Jesus é o leão da tribo de Judá, irmão, nós somos filho dele, irmão. Você é filho de leão, irmão. O diabo não pode contra nós, não, irmão. Só pode contra nós é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é Deus forte e verdadeiro. Ele é o Deus puro e absoluto que está nessa noite para poder abençoar a tua vida. Receba unção nessa noite, receba graça nessa noite, receba o Espírito Santo nessa noite. Deixa Ele te encher. Você, com o poder do Espírito Santo, você vai ter força para vencer o maligno, você vai ter força para vencer as fraquezas. Receba o poder nessa noite para pisar na cabeça da serpente. Pisa, 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 pisa na cabeça dele, pisa. Deus vai te dar essa autoridade hoje. Ele vai te dar essa autoridade hoje. Ele vai te dar essa autoridade hoje. Ele vai te dar essa autoridade hoje. Aleluia. A Trindade está ao nosso favor. A Trindade está aqui nessa noite, representada pela palavra e pela presença do Espírito Santo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Pastor, eu estou fraquinho, eu estou fraquinha, só Deus sabe. Aleluia, só Deus sabe. O apóstolo Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Eu estou preso numa masmorra insalubre, não há como, Nero vai me captar, mas eu vou pregar. Eu estou preso, mas vou escrever. Eu estou preso, mas vou comunicar. Eu estou preso, mas vou pregar para os 15.000 pretorianos de Roma. Eu vou pregar. E chegando o dia da sua decapitação, Paulo, ele abriu a sua boca e disse para todo o inferno ouvir: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Aleluia, que você pode ser essa guerreira, esse guerreiro, esse batalhador que batalha em nome do exército do Deus vivo. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Eu fugi tudo do texto. Aleluia. Mas Deus sabe. Eu não sei nem onde que eu estou mais aqui no texto, mas eu só sei de uma coisa: Deus está aqui. Aleluia. Glória a Deus. A minha voz está indo embora, mas o Espírito Santo continuará falando aqui neste lugar, irmão. Olha para o seu irmão do lado, irmão. Olha para a sua irmã do lado. Fala com ela: você é a coroa da criação de Deus. Juntos venceremos. Fala aí. Dá a mão a ele, dá a mão a ela. Juntos venceremos. Amém? Igreja unida, igreja que vence. A Trindade não se divide, a Trindade é unida. Aleluia. Amém, pessoal? O seu irmão não é tudo aquilo que você espera que ele seja, mas ele é filho de Deus, ele é filha de Deus. Deus, ele ama você assim como ama ela também. Que a igreja possa amar uns aos outros, e o poder do Espírito Santo estará conosco em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos agora. Dê a mão ao seu irmão do lado. Dê a mão. Aleluia, vamos orar. Dê a mão ao seu irmão do lado. Isso. Vamos clamar agora. Você crê que Deus está aqui? Amém, Senhor. Aleluia. Você crê que a unção vai correr e vai incendiar tudo aqui? Aleluia. Você crê nisso? Você crê que o Todo-Poderoso vai operar na tua vida hoje? Aleluia. Ele quer te visitar. Ele já está te visitando hoje. Eu vejo um altar, e aquele altar tinha muitos vasos, tantos vasos que eu não poderia contar. Aleluia. E eu vi aquele homem de branco, andando sobre aquele altar que fumegava como um fogo, com aqueles vasos de todo tipo, de todas as formas, de todos os tamanhos. E eu via que ele alimentava de acordo com a necessidade de cada um daqueles vasos. E o recurso que ele derramava não findava. Deus está derramando azeite novo sobre a botija dos vasos aqui hoje. Quem crê, diga glória a Deus. Deus está derramando azeite novo sobre a tua vida hoje. Eu navegarei. Deus está derramando azeite novo. Nayamana Chico Piandarablas. Piando Yamana Chico Brafas. Riamandando Niclomanas Chico Piaçai. Riando Ramando Cham de Blegs Lefai. Oh Espírito Santo, na Yamanácia Cleblefaz. Oh Espírito, e ali adorarei. Aleluia. ao Deus do meu amor. O fogo vai acender aí. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao
ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, ó, vem e enche-me de novo. Eu adorarei, adore. Eu adorarei. Amando amar. ao Deus da minha Rebigando e com Ramachébia. que me compreendeu Sem nenhuma explicação. Eu adorarei. O louvor está subindo. O louvor está subindo. Aí, Xerabrânio e Omanas. minha vida. Receba nessa noite. Adore. Adore o Rei. Adore o Rei. Sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito de Deus, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste. Ai, Jeremias, e enche-me de novo. Vai enchendo, meu Pai. Vai derramando, meu Deus. Derrama agora azeite. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Derrama a tua graça. Derrama a tua virtude. Visita a tua igreja. vem como em Pentecoste. Oh, aleluia. E enche-me. Meu Deus. Meu Deus. Agora você vai orar para o seu irmão do lado. Ele vai orar para você. É isso aí. Deus, Ele quer isso. Ore para Ele. Vai. Ore por Ele. Ore por ela. Ore por Ele. Ore por ela. Ore por Ele. Deus vai levantar um exército aqui hoje. Deus vai curar corações aqui hoje. O diabo está perdendo aqui hoje. Enche a tua igreja, Jesus. Enche de cantorabarás. Enche, Jesus. Sou, reneguei, demachou. Receba, raba, suriquei, demá. Essa unção, rana, passou. Renegai, tetemoto, xerebará. Que cai sobre este lugar.